Agora a hora é por volta de 4 minutos passados das 4 horas da manhã no horário da África Oriental, e neste tempo, uma hora muito crítica na igreja para aqueles que ainda estão acordados nesta hora, como te foi dito e também me foi dito. Isto não é para acordar as pessoas de manhã, é estritamente para os que estão vigiando, que ainda estão acordados nos postos de gasolina. Isto é para as enfermeiras, os médicos, nos seus respectivos hospitais. Então, isto não é para você agora levantar e acordar alguém de forma nenhuma. Agora, eu quero compartilhar com vocês isto enquanto nos preparamos para partir desta nação, para irmos para Fiji, para a nação de Fiji. E nós vimos que o Senhor falou em um passado recente novamente a respeito do glorioso retorno de Cristo, a gloriosa vinda do Messias. E isto, como vocês agora sabem, todos vocês globalmente, isto se tornou um tema central, uma conversa central na vida da igreja. E nestas conversas, o Senhor está enfatizando o tempo, que o tempo acabou, e está falando a respeito de preparação, e porque o tempo acabou, a necessidade agora de se preparar com sinceridade, genuinamente, muito bem, para a gloriosa vinda do Messias. É isto que o Senhor está dizendo todo este tempo, e você pode ver também pela forma como o Senhor nos levou através do globo de um canto da terra até o outro, a maneira como Ele está levando os seus servos, seus mensageiros, através do mundo até os confins da terra, em uma velocidade cada vez maior. Em um momento você está deste lado do mundo anunciando a gloriosa vinda do Messias. No próximo momento você está na outra extremidade do outro lado da terra, novamente a voz do Senhor ainda anunciando a gloriosa vinda do Messias e a necessidade para o homem, a humanidade, se preparar muito bem para este dia irreversível, irremediável, dia da vingança, o dia da verdade. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite por apenas 5 minutos, enquanto nos preparamos para partir desta nação. Em apenas 5 minutos, mais ou menos isso, se vocês me derem o seu tempo, vocês que estão vigiando nos postos de gasolina, guardas junto às lojas, enfermeiras, nas suas estações, nos seus que vocês trabalham noturno, nos hospitais e nas clínicas, aqueles que estão vendendo chá junto aos postos de gasolina, nos ônibus, e então o seu rádio está ligado. E nós lemos vez após vez no livro de Lucas, capítulo 21, de muitos continentes da terra, diferentes nações. Eu tenho lido esta escritura de nação em nação, até mesmo aqui. E nesta escritura nós vemos muito claramente, se você ler a partir do versículo 1, Lucas 21 é um livro profético, é um capítulo profético, onde o Senhor fala a respeito dos eventos do tempo do fim. E você vê que a partir do versículo 1 ele diz que Jesus viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Ele viu também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. Versículo 3 de Lucas 21, ele diz, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, os homens ricos, as pessoas ricas e o que eles estavam colocando, todos estes deram do que lhes sobrava das suas riquezas. Mas ela, da sua pobreza e falta, ela deu tudo o que possuía para viver. Lembre-se que
o Senhor Jesus pode dizer de onde cada pessoa vem. Ele pode dizer que esta mulher está vindo de um lugar onde ela tem muita falta, e isso era tudo que ela tinha. Então, versículo 5 de Lucas 21, ele diz: a destruição do templo e os sinais dos tempos do fim. Então você vê, ele diz no versículo 5, alguns dos seus discípulos estavam comentando como que o templo era adornado com lindas pedras e dádivas, as pedras todas muito perfeitas e as dádivas dedicadas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus disse para eles, significando eles vieram ao Senhor e eles tentaram chamar a atenção do Senhor para a magnificência da arquitetura e da estrutura do templo, do edifício do templo. Eles estavam espantados, maravilhados com a beleza das pedras perfeitas e trabalhadas, as colunas revestidas de ouro, o desenho, o modelo e a magnificência, o design do templo e o esplendor dos edifícios do templo. Então, enquanto eles estavam tentando chamar a atenção do Senhor para a magnificência da arquitetura e as estruturas do edifício do templo. Então, olha isso agora. Mas Jesus lhes disse, tudo isto que vocês estão vendo aqui agora, dias virão em que não ficará uma pedra sobre a outra, mas todas estas pedras, cada uma delas será derrubada. Então, você pode imaginar o nível de choque, espanto e confusão, que eles ficaram assustados, perturbados, porque eles sabiam quanto tempo demorou para construir o templo e quanto que foi investido lá, e que a glória do Senhor havia visitado o templo. Eles ficaram muito espantados e chocados e perplexos com estas palavras do Senhor, que este templo será derrubado e não haveria nenhum sinal da existência dele, não permaneceria, porque não ficaria pedra sobre pedra. E no versículo 7, assim que eles entenderam que o Senhor Jesus estava falando da vinda do Messias e os eventos do clímax da história humana, que é o tempo do fim, o final desta era. Então eles vieram até eles no versículo 7 e disseram, mestre, perguntaram, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que estas coisas estão prestes a acontecer? Se você ler o livro de Mateus capítulo 24, você vai descobrir que em Mateus ele transmite a mesma profecia aqui que você vê em Lucas 21. Mateus 24 também é um livro profético muito importante, falando a respeito dos sinais do tempo do fim, a vinda do Messias e os sinais do fim dos tempos. E nós vimos muito claramente quando estávamos na Curumenegai 7, eu trouxe para vocês que em Mateus 24, quando o Senhor Jesus começou a narrativa, essa mesma escrita, esses mesmos documentos, esse registro aqui desta profecia é contemporâneo, é ao mesmo tempo que em Mateus capítulo 24, quando Jesus começa a responder-lhes. Mateus 24, 4 até o 35, ele começa a dizer que você verá a abominação que causa desolação. Ele começa a dar os sinais. Ele começa a falar a respeito da vinda do Messias, que tem sinais. E porque ele mencionou a abominação que causa desolação, como foi enumerado e ilustrado por Daniel, o profeta do Senhor, então você pode ver muito claramente que o Senhor, na verdade, estava falando da segunda vinda no Monte das Oliveiras para Jerusalém, a vinda do Messias, que tem sinais e eventos e marcos ao longo
da contagem regressiva. Mas nós vimos muito claramente também na conferência que aconteceu em Nakuru Menegai 7, e também vimos através das nações da Europa, aqueles que puderam sintonizar, quando eu dei a mesma mensagem de Mateus 24, aquela profecia muda. De Mateus 24, a partir do versículo 35, quando ele diz, o céu e a terra passarão, mas esta palavra está estabelecendo, significando, é uma garantia. Então, do 35 ao 44, agora ele começa a falar a respeito da vinda do Messias, que não tem sinais. Ele diz, agora, a respeito daquele dia, nenhum homem conhece. Aquele dia, hora, nenhum homem conhece. Então você vê que ele faz uma transição. O versículo 35 torna-se uma ponte que está conectando as duas vindas do Messias. Então nos foi dito que a primeira vinda do Messias foi quando ele veio na manjedoura em Belém, então para a cruz do Calvário. Então você entende que a segunda vinda tem duas fases. A primeira fase é quando ele vem na vinda, quando o dia e a hora não é conhecido, também conhecido como arrebatamento da igreja, o glorioso retorno do Messias. Em Tito capítulo 2, versículo 13, ele fala o glorioso retorno, a vinda, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador. A bendita esperança. Esta é a primeira fase da segunda vinda. Então a segunda fase da segunda vinda é quando o dia será conhecido, que é Mateus 24, dos versículos 4 ao 35, quando ele está dando sinais que quando você ver a figueira, você vê ela brotando. Então ele fala, quando você vê a abominação que causa desolação, significa que ele está falando da 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Então ele está dando sinais. Então depois disso ele faz a transição para o versículo 35, e no versículo 36 ele diz que a respeito daquele dia nenhum homem conhece. Aquele dia e hora nenhum homem conhece, ninguém sabe o dia nem a hora. E se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão vem, ele se prepararia. Então ele começa a falar a respeito do arrebatamento da igreja, o glorioso retorno no céu, a vinda do Messias que o Senhor nos enviou para anunciar nos quatro cantos da terra. O dia e a hora não são conhecidos. Então, aqui também, então você vê esta profecia em Mateus 24 e você vê também aqui. Então, Mateus capítulo 24 e o livro de Lucas capítulo 21, eles se tornam livros proféticos. Estes são capítulos proféticos falando a respeito da vinda do tempo do fim. E é por isso que você vê aqui, quando Jesus começou a responder-lhes, no versículo 8, ele respondeu, cuidado para que vocês não sejam enganados. Então ele está dizendo para eles, cuidado, o engano está vindo, o anticristo está vindo. Então ele diz, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. Ele está dizendo que o anticristo virá. Ele está falando a respeito dos sinais da tribulação e da grande tribulação. Então, aqui novamente em Lucas 21, ele está falando a respeito da segunda vinda do Messias. Mas você entende, enquanto você continua, você descobre que ele está se referindo ao arrebatamento da igreja, a vinda do Messias no céu, cujo dia e hora não são conhecidos. Então, é muito importante quando você lê a Bíblia, você tem que ser capaz de separar do que é que ele está falando, qual é o período de tempo, a dispensação da qual ele está falando. E lembre-se que a Bíblia não é escrita em ordem cronológica. A Bíblia é escrita segundo o Espírito do Senhor falou. E é por isso que ele diz o seguinte, quando você vê o anticristo vindo, em outras palavras, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou ele, e que o tempo está próximo. Então não o sigam. Versículo 9 ele diz, quando ouvirem falar de guerras e de rebeliões, não tenham medo. Ele diz, é necessário
necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim ainda não virá imediatamente. Então ele realmente está falando das duas vindas do Messias. Ele está falando da vinda de Cristo para levar a igreja. Ele está falando do fim da história humana, o fim dos tempos. Versículo 10, ele diz, então ele disse, nação se levantará contra nação. Veja isso, ele está dando sinais da vinda do Messias, que tem sinais, significando a segunda vinda a Jerusalém. Ele começa com isso. Ele não começou com o arrebatamento da igreja. Então lembre-se que quando ele diz que o templo será destruído, você tem que ser sábio o suficiente para saber a história da Bíblia, a história da igreja também, a história de Israel, para que você entenda que ele está falando a respeito de uma profecia que tem dois cumprimentos, como a profecia do Senhor, quando eles falam lá, as profecias deles são as palavras eternas de Deus. Estas são palavras que são imortais, elas não morrem. As profecias que eu falo, elas são eternas, elas vivem para sempre, porque elas são as palavras de Jeová, as palavras do Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. Então, quando você ouve aqui o Senhor Todo-Poderoso dizendo muito claramente aqui que o templo seria derrubado, ele estava essencialmente se referindo ao ano 70 depois de Cristo. Os 70 anos depois de Cristo. O ano 70 depois de Cristo, que é diferente de antes de Cristo, quando o templo foi destruído. Mas se você ouvir ele muito bem enquanto você lê, você vai ver que ele muda de marcha e começa a falar do tempo do fim, os eventos do fim. Sim, de fato, quando você vai a Jerusalém, eu estive lá recentemente novamente, você descobre que o templo foi destruído, não está mais lá. Na verdade, agora, naquele lugar, está o domo dourado, o domo da rocha, como eles chamam, uma mesquita muçulmana. Então, ele estava falando daquela destruição no ano 70 depois de Cristo, e então, enquanto ele fala, você diz, espera um momento, eu acho que ele está falando do fim dos tempos, deste ponto em diante. É por isso que ele diz, o tempo está próximo, não o sigam. Ele está falando de engano, o anticristo virá alegando que ele é Cristo. Então ele está falando da tribulação e da grande tribulação. Então versículo 10 ele diz, então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então ele está falando de guerras. Quando você ouve, então você fala, então acho que agora ele está falando do tempo do fim. Os sinais do tempo do fim, porque ele está falando a respeito do anticristo, alegando que ele é Cristo. Então ele dá meia volta e fala a respeito de guerras. Você vê a guerra da Ucrânia, guerra de Gaza, no Sudão, no Congo, guerras. Então isso é muito sério. Quando você ouve ele, você pode ver ele se referindo a estes dois profetas aqui, como eles viriam e profetizariam estes eventos registrados na profecia do Monte das Oliveiras, e então eles trariam o cumprimento das palavras que o Senhor Jesus falou naquele tempo no Monte das Oliveiras. Então ele está falando a respeito de engano. Então ele fala que haveriam guerras, nação contra nação, reino contra reino. Então ele diz que haveriam grandes terremotos. Você vê agora, e fomes e pestes em vários lugares. Neste ponto no tempo, você agora entende que ele está falando dos eventos do tempo do fim. Ele não está falando do ano 70 depois de Cristo. Então ele diz que haveriam eventos temíveis e grandes sinais no céu, e isto ainda não aconteceu. Então você sabe que definitivamente ele está falando destes dias nos quais nós estamos, enquanto vão culminar com seu glorioso retorno e o fim da história humana. No versículo 12 ele diz, mas antes de tudo isso, vocês serão presos e eles perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e às prisões e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Então,
vocês terão uma oportunidade de testemunhar a meu respeito, mas convençam-se, cuidado, decidam-se e fiquem firmes de uma vez por todas a não se preocupar com o que dirão para se defender. No 15 ele diz: pois eu lhes darei palavras de sabedoria para que nenhum dos seus adversários possa resistir ou te contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. E todos odiarão vocês por causa do meu nome, por causa de mim. Mas nenhum fio do cabelo da sua cabeça perecerá. Quem firmes perseverem para que vocês possam vencer. Então veja que neste lugar ele está falando da grande tribulação, do grande massacre, da matança e a perseguição dos cristãos neste ponto do tempo aqui. Então, este é uma escritura muito poderosa, esta escritura aqui de Lucas 21, nós a examinamos longamente, especialmente a partir do versículo 34 ao 38. Mas você pode ver claramente que ele está dizendo que haverão sinais. Então, se você ler o versículo 25, ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Isto ainda não aconteceu, até que recentemente ele trouxe os seus servos para começar a sacudir as estrelas de neutros. Então, você vê que ele realmente está falando do tempo do fim. Haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com medo do bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, porque os poderes celestes serão abalados. Então, naquele tempo, vocês verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, aqui ele está falando da grande tribulação, os sinais do tempo do fim. E é por isso que ele continua para mencionar a figueira no versículo 29. Então, agora, se você puder voltar e retroceder na escritura que ele está falando de Lucas 21, do 34 ao 38, você agora vai entender muito melhor o que o Senhor está transmitindo para as nações neste tempo, porque você vê que dentro do contexto do que nós vimos, então você agora olha o versículo 34, quando ele fala: cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia veio sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Então você vê rapidamente que ele está falando do arrebatamento da igreja, o glorioso retorno do Messias no céu, acima da terra, aqui nas nuvens, aqui em cima, sem nenhum aviso. Repentinamente, ele diz, sem nenhum aviso. O único anúncio que você tem é este aqui, que os servos de Deus que estão gravitando ao redor do globo nos 4 cantos da terra. Ele diz: cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e as ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Então ele diz que o glorioso retorno do Messias será em um dia que nenhum homem sabe e numa hora em que nenhum homem sabe. Será repentino. O dia e a hora não são conhecidos. É isso que nós estamos anunciando aos 4 cantos da terra. É isso que o Senhor tem falado conosco, e é por isso que nós temos ido por todo o globo anunciando este dia particular, para que vocês não pereçam, para que vocês não acabem no lago de fogo ou na grande tribulação, e então sejam entregues para a matança e o derramamento de sangue, mas que vocês sejam levados para dentro da segurança da glória do Senhor. É isso que ele está dizendo, e é isso que nós estamos transmitindo para as nações da terra e toda a humanidade. E você vê que ele está dizendo aqui:
cuidado. Vigie para que o seu coração não fique pesado com libertinagem. Libertinagem você pode relacionar com a imoralidade, as sensualidades desta vida, onde todos vão em uma única direção e há muita imoralidade na televisão, nos seus celulares, nas revistas, nas pessoas, da forma como eles se vestem e falam em tudo que eles fizerem. É disso que ele está falando aqui. Cuidado a respeito das coisas que acontecem neste mundo. O mundo está seguindo a sua própria agenda. E é por isso que aqueles de vocês que ainda estão acordados, eu quero falar com vocês enquanto nós estamos nos preparando para partir, mas você vê que ele está levantando uma advertência. Cuidado, não fique sobrecarregado com a libertinagem, com a bebedeira. Se você olhar no mundo hoje, há uma embriaguez. Você vê que eles estão tão presos com o aqui e agora da vida, se não é indo para a escola todos os dias, levando seus filhos para a escola, levando para a escola, ou é você que vai para a escola, depois que eles vão para a escola, então em pouco tempo, então agora ele começa a procurar um emprego. Depois de procurar um emprego, então em pouco tempo eles conseguem um emprego, então agora eles têm que ter uma performance para sustentar o emprego. Depois disso, agora estão estabelecidos, então agora eles são responsáveis, com um papel responsável na sociedade. A próxima coisa é casar-se ou dar-se casamento. Depois do casamento, agora eles têm que encontrar uma casa. Depois de encontrar uma casa, em alguns momentos eles estão tendo filhos, e quando eles têm filhos, então repentinamente, agora você tem que pagar mensalidade escolar, levar os filhos para a escola, rapidamente você quer construir uma casa para a sua família, encontrando uma terra, comprando terra, escolhendo onde você quer morar. Enquanto eles fazem isso, a próxima coisa, os seus filhos vão para a universidade, você precisa das mensalidades, depois você precisa de um carro para a família, então a próxima coisa, você atinge a idade de aposentadoria, então eles estão ocupados. É isto que ele está dizendo. Este dia vem sobre você repentinamente como uma armadilha, e então te derruba em um choque, em um abrir e fechar de olhos. O dia chegou, a igreja foi levada. Então as ansiedades da vida, as preocupações com o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde eu vou morar, onde será o meu trabalho, onde será o meu escritório, as riquezas deste mundo, se preocupando com as riquezas deste mundo. E ele está falando disso aqui. E o Senhor veio muito claramente para dizer que aquele dia e hora virá como você, como uma armadilha. Ele diz como uma armadilha. Versículo 35, ele diz: virá sobre todos aqueles que habitam na face da terra. Então nós sabemos muito bem, povo abençoado, que aqueles que habitam na terra, esta mesma frase também é dada no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz: a hora da provação que está vindo sobre toda a face da terra, para provar os habitantes da terra, para provar aqueles que habitam sobre a face da terra. Então nós dissemos muito claramente que isto não é a igreja. Isto não é a igreja. Eu já defini para vocês, eu já fui por toda a extensão e andei muitas longas distâncias para definir isso para vocês, que no livro do Apocalipse, dentro deste contexto da profecia do fim, quando o Senhor se refere àqueles que vivem sobre a face da terra, os habitantes da terra, neste tempo, quando nós vimos também no livro do Apocalipse 14:6, e neste caso ele está se referindo àqueles que fizeram da terra a sua habitação, o seu destino final, aqueles que estão estabelecidos aqui, significado que eles montaram as suas tendas aqui, construíram suas casas aqui. Ele diz que vocês são os livres habitantes da terra, livres para ficar aqui, fazer tudo o que vocês quiserem neste lugar, como seu destino final. Eles não têm uma aspiração por um segundo destino. E eu disse que este não é a igreja, porque a igreja não pertence a este mundo. E é por isso
Ele quer que você tome muito cuidado aqui. O Senhor está dizendo que até mesmo enquanto a tribulação está vindo, mesmo enquanto o Senhor ocupou os seus servos para poder ilustrar para vocês e para esta dispensação quão horrenda é a tribulação, o coronavírus, os terremotos em toda a terra, as profecias e os seus cumprimentos, enterrando pessoas, desenterrando pessoas de debaixo da terra, com tudo isto, a colisão das estrelas de nêutrons, mas você agora pode dizer que o que está vindo é horrendo, é insuportável, ninguém pode suportar. Então ele diz, mas não é para vocês, porque vocês não são os habitantes da terra. E é por isso que no versículo 36, que tem sido o nosso fundamento, ele diz, estejam sempre atentos, vigiando, significando estejam de guarda, estejam preparados, estejam prontos, alertas, atentos, estejam em expectativa, estejam em grande expectativa o tempo todo, em grande antecipação. Por favor, é aqui onde está a mensagem. Este é o cerne, o centro de toda a instrução do Senhor neste tempo para as nações. Ele diz, então estejam sempre atentos, vigiando, de guarda, em outras palavras, atentos, em expectativa, mantenham seus olhos lá em cima. Ele está vindo para aqueles que estão esperando por Ele. Se você ler Hebreus 9:28, ele diz, Ele não está vindo novamente para morrer na cruz pela segunda vez, mas Ele está vindo para buscar aqueles que estão esperando por Ele. Em Lucas, capítulo 12, do 34 ao 40, você vê, ele diz que Ele está vindo para recompensar a espera, recompensar o processo de espera, que abençoados são aqueles que quando o mestre vem bater na porta, imediatamente eles abrem a porta para Ele, estão esperando por Ele, correm e abrem a porta para Ele. Ele dirá para eles, reclinem na ceia das bodas do Cordeiro e Ele vai servi-los. Ele vai servi-los e recompensar a espera. A recompensa pela espera. É aqui onde está a mensagem para esta geração. Para que vocês possam saber que o Senhor leva muito sério a espera pelo Messias. É por isso que Ele diz no versículo 36 de Lucas 21, Ele diz, estejam sempre atentos, significando o tempo todo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, ele diz, cada mês, cada ano, e cada dia continuamente assim, esteja em expectativa o tempo todo, prontos, preparados, de guarda, alerta, vigilantes, mantenha os seus olhos lá em cima, porque você pode estar dirigindo na estrada e o Messias vem, cozinhando na cozinha, o Messias vem naquele escritório, então o Messias vem, é disso que ele está falando aqui. Então ele diz, esteja sempre vigiando e ore, para que você possa ser achado digno, para que você possa ser capaz, ser achado digno de escapar de tudo que está prestes a acontecer, e para que você possa estar de pé diante do Filho do Homem. Isto é sério. Então ele lhes dá uma advertência, um alerta e uma instrução ao mesmo tempo. O Senhor está ensinando a igreja como orar, como esperar por Ele. Ele disse isso aqui, para que você possa orar, para que você seja achado digno e capaz de escapar. E este escapar é o que você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, também o que você vê em 1 Coríntios 15, do 50 ao 57, também Apocalipse 3, versículos 10 e 11, quando ele diz, eis que venho em breve, no versículo 11. Você também vê em muitas outras escrituras que celebram e ilustram o arrebatamento da igreja, como em Tito, capítulo 2:13. Esta é a instrução para esta hora. Este é o evangelho para este momento. Que esteja sempre vigiando e ore para que você seja achado digno, para que você possa escapar. A palavra-chave é escapar. Escapar do quê? Escapar de tudo que está prestes a acontecer. E o que é isto que está prestes a acontecer? Ele está dizendo muito claramente que ele está falando a respeito disto. Desde
versículo 1 e 2, nós lemos versículo 1 de Lucas 21, ele mencionou lá, o anticristo está vindo, a perseguição dos cristãos, os abalos dos corpos celestes, o derramamento de sangue, engano, as fomes, as pestilências. Ele menciona isto aqui. Ele mencionou isto aqui, ele menciona isto aqui. Então ele diz perseguição à matança dos adoradores, dos cristãos, aqueles que creem em Jesus e sustentam a palavra do Senhor. Então ele está realmente se referindo aos eventos da grande tribulação. Então o Senhor está falando a respeito do livro de Daniel 9, versículo 27, a 70ª semana de Daniel. Se você abrir no livro de Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, ele diz o seguinte, Jeremias 30, versículo 7, ele se refere àquele dia por nomenclatura, dando nome a este dia, considerando que aquele dia não é para vocês. Ele diz, quão terrível, quão horrendo, quão terrível será aquele dia. Nenhum outro dia será como este, significando será o mais histórico. Você pode pôr ISIS, El-Shabaab, Boko Haram, Al-Qaeda, Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Gaza, Ucrânia. Você põe tudo isso junto e diz, não se pode se comparar com a angústia daquele dia do qual ele está falando. Ele diz novamente, Jeremias 30, por nomenclatura, esse dia não é para vocês. Ele diz, quão terrível e horrendo será aquele dia, nem sem comparação, nem outro dia semelhante. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Ele será salvo para fora dele. Então você pode ver que até mesmo pelo nome, pela nomenclatura, o Senhor o chama de o dia da angústia de Jacó. O dia da angústia de Jacó. Isso não é para a igreja. E é exatamente isso que está sendo trombeteado através do globo para preparar as nações, dizendo-lhes, por favor, preparem-se, porque a tribulação não é para vocês. Vocês não estão esperando pelo Messias de forma nenhuma. Vocês estão esperando pelo Messias que está vindo lá em cima no céu, no arrebatamento para levar a igreja. Então, este é o cerne de toda a instrução, que no céu, que o Senhor no céu está agora mesmo disseminando e ministrando para as nações nesta hora. E ele está dizendo muito claramente aqui, nesta hora, novamente, que este dia ao qual ele se refere é para que você possa escapar de tudo que está prestes a acontecer. Agora, você viu que este dia se chama o dia da angústia de Jacó. Não é de vocês. Então, você vê que a grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação, derramamento de sangue, fomes, pestilências, as piores covides, o abalo dos corpos celestes, os gafanhotos que picam, eles picam como escorpiões. 7 vezes o veneno, maior do que o veneno da cobra, das serpentes. E terror, eu já vi, o Senhor já me levou, eu já vi lá. Alguns planetas vêm para atingir a Terra. Há uma colisão de planetas, foi terror, houve terror e nós corremos e não tínhamos para onde correr, literalmente. Ele está dizendo, não é para vocês. Porque agora ele dá o nome aqui e ele o chama de o dia da angústia de Jacó. Mas o que é a angústia de Jacó? Será que podemos olhar o que é esta angústia de Jacó que ele menciona aqui? Se você abrir comigo no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 25, então você vai entender a angústia de Jacó da qual ele está falando e por que este dia não é seu. Porque não é o seu dia, porque você será levado. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 20 ou 19, ele diz, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Ele diz, Abraão gerou Isaac, o qual Isaac aos 40 anos se casou com Rebeca, a filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram,
e a irmã de Labão, também arameu. Então ele estabelece a linhagem lá de Abraão, de Isaac, na verdade, vindo de Abraão, e então a esposa, Rebeca. E ele continua dizendo no versículo 21, no livro do Gênesis 25, lembre-se que ele está dizendo por que a tribulação e a grande tribulação não é para vocês, a igreja. Então ele está estabelecendo muito claramente aqui que ele o chama de o dia da angústia de Jacó. Então ele diz, espere um pouco, será que podemos descobrir o que é esta angústia de Jacó que não é de vocês? Ele estabelece a linhagem de Abraão aqui e o seu filho Isaac, que veio de Abraão, e a sua esposa Rebeca, em Gênesis 25, versículos 19 e 20. Agora, em versículo 21, ele diz, Isaac orou ao Senhor em favor de sua esposa Rebeca, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e sua esposa Rebeca engravidou. Os meninos, os bebês, se empurravam dentro dela. Olha o versículo 22. Os meninos se empurravam dentro do útero dela. Ela disse, por que isto está acontecendo comigo? Então ela foi consultar o Senhor, e isto foi o que o Senhor disse para ela. Versículo 23. Que duas nações estão em seu ventre, e já desde as suas entranhas 2 povos serão separados. Um deles será mais forte do que o outro. O mais velho servirá o mais novo. É aqui onde começou a angústia de Jacó, já desde o ventre, lutando Jacó e Esaú. Já desde o ventre. É por isso que o Senhor está dizendo, fique longe disso, você, igreja. Isso não é seu. É por isso que nós tivemos uma conferência aqui nesta noite, porque nós temos uma delegação da igreja em Angola, Dr. Pedro, ele ainda está aqui, com alguns bispos sêniores de Nairobi. Então, nesta noite nós tivemos uma conferência, eu dei esta mensagem, então eu pensei que vocês que estavam acordados, eu poderia também estender para vocês, porque este é o momento quando podemos ter um conhecimento mais profundo disso, então expor toda a narrativa da instrução que o Senhor está dando para a igreja, expandindo, abrindo de forma extensa e profunda. Então ele diz aqui que em Gênesis 25, versículo 23, há uma luta dentro do ventre, e o Senhor responde para ela e diz, não, a angústia de Jacó já está acontecendo. Jacó já estava com problemas desde o ventre. Isso não é para vocês, a igreja. Jacó já está lutando, já se defendendo desde o útero. Quando nós começamos a definir o que é esta angústia de Jacó, da qual Jeremias fala, e desta vez eu vou tentar usar o contexto hebraico para vocês entenderem o que é a angústia de Jacó. Se você vai a Israel e você entende a narrativa da angústia de Jacó, é daqui que começou. Esta é a narrativa hebraica. Se você olhar o hebraico antigo, o hebraico arcaico, esta é a narrativa deles da angústia de Jacó, que já desde o ventre. Então vocês, Igreja de Cristo, saiam fora disto. Vocês se preparem, saiam daqui e entrem no arrebatamento. Ele diz, cuidado, vigiem, para que você possa se preparar bem, ser levado embora, para que você possa escapar da angústia de Jacó. Tudo que está prestes a acontecer na terra, a tribulação e a grande tribulação. Você vê, há uma luta aqui já, uma séria luta. Quando você abre agora no livro do Gênesis 27, do 41 em diante, veja o que ele diz a partir do versículo 41. Gênesis 27, ele diz o seguinte, se você ler muito poderoso, se você tiver tempo, você pode ler outros aspectos desta escritura, capítulo 25 e 6, mas por causa do tempo, capítulo 27, versículo 41, ele diz o seguinte, antes disso, se você começar no 27 do 1, você vai entender o contexto, a contextualização desta instrução aqui, que agora Isaac quer abençoar o seu filho mais velho.
E você vê muito claramente no capítulo 27, eu vou voltar um pouco por causa do contexto. Capítulo 27, Isaac quer abençoar o seu filho mais velho. Ele quer abençoar Esaú. E você vê claramente que já mais cedo, muito antes, Esaú, o caçador, se você olhar lá atrás também, e você olhar Nimrod, em Gênesis 11, ele era um caçador. Então, se você for sábio o suficiente, você pode projetar no futuro, mas de qualquer forma, aqui ele diz que Esaú era um caçador exímio. E uma daquelas vezes, ele veio sem uma presa, e ele estava tão faminto, ele estava tão fraco e desmaiando, e pálido. E ele encontrou Jacó preparando uma sopa de lentilhas. Ele disse, se eu pudesse provar um pouco desta sopa. Então, você vê Jacó enganando ele e dizendo, a não ser que você me entregue o seu direito de primogenitura, eu não te darei. E por causa de um prazer temporário, o que se tornou uma lição duradoura para a igreja, nunca se entregue aos prazeres temporários e então renunciar à sua herança no céu. Então Esaú renunciou à sua herança e ele tomou os prazeres temporários, satisfazendo a carne temporariamente. O prato de lentilhas, isto já tinha acontecido. Agora o momento chegou para Isaac abençoar Esaú, filho mais velho. Ele diz, vá e caça para mim, traga alguma coisa, prepara muito bem, porque eu quero te abençoar, eu não sei quando será o dia da minha morte. É por isso que no livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 2, ele diz, Isaac disse, eu já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pegue as suas armas, o seu arco e a alchava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e eu possa te dar a bênção antes de eu morrer. Então, quando a mãe deles ouviu isto, ela falou com Jacó e disse para ele preparar a refeição. É por isso que você vê no versículo 27, ele diz, ele se aproximou e o beijou, e quando Isaac sentiu o cheiro das suas roupas, porque ele se cobriu como a pele do carneiro, então ele o abençoou e disse, o cheiro é do meu filho. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com abundância de cereal e vinho. Então agora Jacó está recebendo as bênçãos. Você vê no versículo 27, Jacó trouxe para ele, ele bebeu, e Jacó agora está recebendo as bênçãos que deveria ir para Esaú. Então ele diz que muitas nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Você vê que ele está retornando lá na bênção de Abraão, se referindo a ela. Então, quando ele terminou de abençoá-lo, você vê que agora a angústia de Jacó. Por que a igreja não deve se envolver? Você vê onde começou. Começou desde o ventre. Então ele recebe essa bênção. Então, repentinamente, agora no versículo 41. No versículo 41, você vê que Esaú teve rancor de Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. Então ele disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então eu matarei meu irmão Jacó. Você entende a angústia de Jacó?
Porque a igreja não é parte disto. Porque você deve simplesmente se preparar e entrar na glória. Esaú, no versículo 41 de Gênesis 27, ele agora está planejando matar Jacó. E Jacó fugiu. Quando Rebeca foi dito a ela o que o filho mais velho Esaú disse, ela enviou o seu filho mais velho Jacó e disse para ele: Jacó está planejando se vingar te matando. Então agora, meu filho, faça o que eu digo, corra para o meu irmão Labão em Harã, fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Além disto, quando a fúria dele passar, no 45 ele diz, quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, eu mandarei para buscá-lo, para você voltar de lá, porque eu perderia os dois, vocês dois, num só dia. Sério, povo abençoado. Então, agora, este é o significado da angústia de Jacó. Se você realmente quer entender as raízes hebraicas da angústia de Jacó e por que a igreja não é parte disto e não é parte da tribulação, e você vê que deste ponto em diante Jacó foge. Ele foge. Ele agora está correndo para estar com Labão. E quando ele chega a Labão, Jacó era um enganador, ele era usurpador e ele vivia enganando. Ele enganou Esaú e tomou a bênção dele. Você vê que a angústia de Jacó começa desde o ventre, a luta com Esaú desde o ventre. E quando ele saiu, ele o enganou. Ele tomou seus direitos de primogenitura, tomou as bênçãos que era para o mais velho, e haviam muitos benefícios e muitos privilégios que vinham com o primogênito. Eles recebiam a porção maior, 2/3 da herança, quase tudo realmente. Eles tinham maior cuidado, maior amor, maior graça, maior misericórdia, maior providência. Eles têm a porção do leão, quase tudo. Foi lá onde começou a angústia de Jacó, do qual Jeremias está falando, e o Senhor está dizendo, não é para vocês o que está prestes a vir à terra, a angústia de Jacó. Então, quando Jacó corre para Labão, então ele fica lá e então ele trabalha para Labão por 7 anos para conseguir Raquel, a esposa, para ter uma esposa. Labão disse para ele, se você trabalhar por 7 anos, eu te darei a minha filha, você vai casá-la com Raquel. E ele trabalhou tanto, então ele trabalhou incansavelmente por 7 anos, ele trabalhou excelentemente, ele realmente queria provar para Labão que ele seria um bom marido, um bom protetor. E quando os 7 anos terminaram, então, ele foi enganado também. Você vê a angústia de Jacó aqui. Então, ele disse, não, mas esta não é a esposa pela qual eu trabalhei. Labão disse, não, se você quer Raquel, trabalhe outros 7 anos. Foi aumentado, então ele trabalhou outros 7 anos, foi quando ele recebeu Raquel. Então, ele luta com o Senhor ao longo do caminho. Ele luta com Deus. Ele tenta fazer o mesmo com o Senhor. Ele tentou fazer o mesmo com o Senhor. Ele tentou com o Senhor. E então é por isso que você vê, quando os profetas são enviados para eles, para a casa de Jacó, eles os apedrejam, eles os matam. Quando Cristo veio, Cristo veio para ele. Eles rejeitaram o Messias. Os profetas são enviados e Jacó ainda está rejeitando os profetas de Yahweh. Ele está tentando trapacear o Senhor. É por isso que isto não é para vocês. A 70ª semana de Daniel não é para vocês, a igreja. Você simplesmente precisa se preparar e sair daqui. Por quê? Porque no livro de Romanos 11, do 25 ao 26, ele diz que quando o último gentio tiver entrado, é
quando agora todo Israel será salvo, significando todos os que receberem a Cristo. E ele fala a respeito disto em Zacarias 13, versículos de 7 a 9, que no holocausto você pode ver, 1 a cada 3 judeu é morto, mas durante a angústia de Jacó, 2 de 3 serão mortos. Este é o tempo quando agora, por causa da rebelião na casa de Jacó, rebelião da casa de Israel, lembre-se que os assírios vieram. Os assírios vieram. O Senhor enviou os assírios porque eles não puderam ouvir os profetas do Senhor. A mesma rebelião, a mesma forma de vida. E eles foram para o cativeiro assírio. Ganchos foram colocados nos seus narizes e foram levados como escravos por causa da mesma angústia de Jacó por não ouvir o Senhor, e teve o cativeiro babilônio. E foi quando Daniel agora começa a orar depois que Jeremias profetizou 70 anos e estavam prestes a acabar. Estava prestes a terminar o que estava escrito, que o Senhor disse, que a escravidão e o cativeiro em Babilônia duraria 70 anos. Então Daniel ora e ele diz: Senhor, está prestes a terminar, o Senhor vai nos ouvir? Então o Senhor envia Gabriel e diz: não, você não tem uma ideia, você não tem ideia do que vocês fizeram. Eles não ouviram os meus profetas, eles não obedeceram à minha presença na nuvem. E ele disse: agora foi aumentado. É por isso que ele veio com 70 vezes 7. Ele diz: não, agora vai ter que ser mais, vai ser em semanas, em semanas. E agora você vê que eles terminaram as 69 semanas. Ainda falta uma semana, a angústia de Jacó. E é por isso que o Senhor quer que a igreja termine e entre para que ele possa confrontar Jacó e terminar o juízo, o dia da angústia de Jacó, e trazer Jacó de volta para ele mesmo. Se você ler o livro de Ezequiel 37, ele fala a respeito do vale dos ossos secos. E ele diz para Ezequiel, o profeta do Senhor, depois que ele leva ele ao redor e vê os esqueletos, ele diz: filho do homem, você acha que isso pode viver? Ele diz: não, tu sabes, Senhor. E ele diz: profetiza para eles. E então eles vieram e eles receberam carne. Então ele diz: agora sopre vida sobre eles. E eu soprei vida e eles viveram e se tornaram Israel, a nação de Israel. Você vê agora, eles voltaram. Mas o fôlego de vida ainda não foi soprado dentro deles, porque a vida vem somente de Cristo Jesus. Então é aí quando eles aceitarão a Cristo. Eu já vi isto, o Senhor já me mostrou o templo do milênio. Ele me mostrou a segunda vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, e como Jerusalém, aquele monte do templo torna-se muito verde, então todo Israel, eu agora vi o templo milenar. E eu vi Cristo de pé dentro do templo. Até mesmo o design das portas do templo do milênio. Eu já descrevi as lindas ranhuras que estão de frente uma para a outra enquanto você entra pela porta do templo. Os 3 degraus, e eu já vi todo Israel, todo o monte desabrochou verde. E todo Israel se prostrou sobre o seu rosto e adoraram o Messias. É aí quando se completará a profecia do Vale dos Ossos Secos que Ezequiel viu em Ezequiel 37, quando se completará, quando finalmente eles crerão em Cristo, porque somente em Cristo Jesus você tem vida. Então é por isso que agora, filho do homem, será que esses ossos podem voltar a viver? Eles voltaram a viver agora. Quer dizer, eles voltaram, mas ainda não receberam o fôlego de vida. É por isso que você vê guerras acontecendo, a profecia da guerra de Gaza, Irã preparando uma bomba e tudo isso. Então, durante a tribulação, quando finalmente eles vierem para receber Cristo, então agora é aí quanto o fôlego de vida, a vida voltará para eles, a vida eterna. Então o Senhor está dizendo:
Vocês fiquem longe da angústia de Jacó. Você pode ver que já começou desde o ventre. Ele passou por tudo isso com Jacó fugindo para Labão. E então, quando ele estava sob Labão, esperando para receber a sua esposa Raquel, foi dito a ele 7 anos. Depois de 7, ele disse: não, você não entendeu, agora eu aumentei mais outros 7. Então, este é o 7 que você ouve, que o Senhor usa o 777, ele está dizendo. Até agora, quando falta ainda uma semana, e isto não é para você, a igreja. Ele diz: ore para que você seja considerado digno de escapar de tudo que está prestes a acontecer na terra. A angústia de Jacó. O Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor enquanto estão acordados, você pode repetir esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, Senhor, prepara-me para o glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. E, Senhor, prepara-me para escapar daquilo que está prestes a vir e destruir a terra. O dia da angústia de Jacó, para que eu possa escapar dele para dentro da segurança do céu através do arrebatamento da igreja. E usa-me agora para preparar o teu povo, Senhor. Unja-me e estabeleça a tua palavra no meu coração. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.